Gênesis capítulo 6, Lucas capítulo 2 é o segundo texto que nós vamos ler. Do 1 ao 9, fala da corrupção do gênero humano, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhos e filhas, vendo os filhos dos homens, dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era de contínuo mal, todo desígnio do coração, e nisso lhe pesou o coração. Verso 7 diz: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8 diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Verso final diga: Noé andava com Deus. Lucas capítulo 22, 2, verso 25 somente. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Vamos ler as características dele, por favor. Homem este, justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Oremos. Nosso Deus, abençoa-nos nessa noite com essa pequena reflexão e nos ajude a sairmos daqui com algo muito especial. Digo até uma mudança de paradigma na nossa vida, em o nome de Jesus. Ocupe seu lugar. Eu preciso de toda a sua atenção agora, pois vou tentar ser mais breve possível nesse primeiro momento, falando um pouco desses dois textos aqui e depois a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Dentro de uma visão de mundo, o que está acontecendo, irmãos, no relato de Gênesis 6 e de Lucas capítulo 2, estava tudo dentro da normalidade, exceto, que ninguém acha normal, maldade. Mas dentro do contexto do relato do que estava acontecendo aqui no capítulo 6 do Gênesis, estava tudo dentro da mais perfeita normalidade. O que estava acontecendo que era normal aos nossos olhos, dentro de uma visão de mundo. Estava havendo um crescimento populacional, ou seja, as pessoas estavam se casando, tendo filhos, e o mundo estava se desenvolvendo com a população crescendo. Pessoas se casavam, as filhas dos homens se casavam com os filhos de Deus, ou os filhos de Deus se casavam com as filhas dos homens. Isso não tem nada de anormal, está tudo dentro da normalidade. Porém, algo que chama atenção no capítulo que nós lemos inicial, que também está dentro da normalidade, haja vista que o contexto atual do Gênesis 6, aliás, o contexto atual é parecido com o do Gênesis 6. Qual é o contexto, pastor? O estereótipo naquele tempo, o visível, aquilo que estava diante dos olhos, era mais importante do que a essência de uma pessoa. Tanto que nós lemos que o texto diz que os filhos dos homens pegaram para si as mulheres mais formosas, principalmente aquelas que lhes agradaram. Ou seja, ninguém olhava para uma mulher se não fosse pelo estereótipo, pela beleza dela. Então, eles pegavam para si essas mulheres. Então,
dentro deste contexto, estava tudo dentro da mais perfeita normalidade. É possível que os versos 1 e 2 que a gente leu estejam se referindo, ou esteja se referindo ao casamento dos descendentes de Sete e dos descendentes impiedosos de Caim. E essa junção, essa união, teria enfraquecido a boa influência da fé e do comportamento justo, então contribuindo para aquilo que estava acontecendo no versículo 5. A maldade crescendo, os homens se tornando perversos diante de Deus. A maldade estava ocorrendo dentro de uma normalidade que não é muito comum, não é muito aceitável biblicamente, os filhos de Deus se relacionarem com os filhos das trevas. E essa junção deu no resultado do versículo 5. Já no segundo texto que nós lemos, lá no capítulo 2, versículos 25, não é correto dizer que estava tudo acontecendo na mais perfeita normalidade, porque não estava. A gente não pode afirmar, pastor, mas a gente leu um versículo só que o contexto total daquele tempo em que Simeão estava vivendo, não estava dentro de uma normalidade. O tempo que o texto se refere, no capítulo 2, verso 25, fala de uma profunda decadência moral e espiritual. Então a gente não pode chamar de normal um tempo em que a moral e a espiritualidade estavam em decadência. No tempo de Simeão, havia uma total decadência, um esfriamento espiritual, um distanciamento dos homens da pessoa de Deus. A religião total estava em decadência, era um tempo espiritualmente sombrio e de trevas. Isaías já havia profetizado esse tempo aqui, que Mateus relata, João relata, Lucas relata. Isaías diz no capítulo 9, versículos 2, que o povo jazia em trevas. Então esse tempo de trevas é esse tempo aqui de Lucas capítulo 2. É o tempo em que os homens estavam se afastando de Deus, e a espiritualidade e a moralidade estavam em total decadência. A fé dos antigos, ou seja, a fé que eles aprenderam com os antigos, tinha sido corrompida pela doutrina dos fariseus, e muitas pessoas acabaram se tornando religiosas por conveniência. As pessoas começaram a praticar a religião por mera conveniência. É legal ser. Então, dentro também de um contexto de Lucas 2, não há nada que nos escandalize que não seja atualizado para os nossos dias. Uma religião em decadência, uma moralidade em decadência e uma fé falsificada. É o que nós estamos, infelizmente, não falo isso com alegria, vendo. Haviam poucos que andavam e mantinham ainda uma vida espiritual saudável. Muitos foram aprisionados naquele tempo pelos prazeres e os encantos do mundo daquele tempo. As pessoas olhavam os encantos e mergulhavam naqueles encantos e olhavam a espiritualidade e achavam conveniente serem religiosos. Muitos perderam a esperança com isso, da promessa de que viria o Messias para redimir Israel, e as pessoas estavam acabando perdendo a esperança de que Israel seria redimida pelo Messias que estava prometido. Quando a gente junta essas pontas históricas de Gênesis 2, a gente pega a ponta de capítulo 6, a gente pega a ponta de Lucas 2 e une essas duas pontas históricas, o que conseguimos enxergar, irmãos, deve nos encher de esperança para o tempo que nós estamos vivendo. Aí você pergunta, como assim, pastor? O senhor acabou de falar que o tempo de Noé, do capítulo 6, essa primeira ponta que a gente vai unir a outra, era um tempo de corrupção, onde o gênero humano estava se corrompendo, onde o gênero humano estava em decadência, e o texto diz que Deus se arrependera de ter criado o homem e queria dar cabo nele. Como é que ter esperança num tempo desse? A outra ponta que nós vamos unir, que é o capítulo 2, temos um tempo de moralidade e de espiritualidade em total decadência, descendo ladeira abaixo. Como é que eu consigo ter esperança quando eu uno esses dois pontos históricos nos dias atuais? A esperança está, irmãos, nisso, que a influência de um tempo
não exerce nenhum poder na vida de um indivíduo que teme e se dedica a Deus. Você pode repetir isso comigo se você quiser. A influência de um tempo, para ensaio foi bom. A influência de um tempo não exerce nenhum poder na vida de um indivíduo que teme e se dedica a Cristo. Essa é a esperança que eu encontro quando eu junto essas duas histórias, essas duas pontas da história, porque eu vejo um homem que viveu numa geração corrompida de modo justo, Noé. Pois eu vejo um homem cheio de esperança que viveu no tempo de Lucas, um homem que esperava a remissão de Israel, um homem que vivia de modo justo, piedoso, mesmo no meio de uma sociedade moralmente decadente, mesmo no meio de pessoas onde o sacerdócio, irmãos, preste atenção nisso, o sacerdócio no tempo de Simeão estava em total decadência. Então não existe nada de anormal quando a gente une essas pontas e traz para o momento atual, porque infelizmente, com tristeza, é o que nós estamos vendo hoje no mundo em que vivemos. Mesmo dentro, irmãos, de uma sociedade completamente corrompida, Deus sempre levanta os seus heróis, sempre tem os seus arautos, pessoas que pelo poder do Espírito Santo são íntegras. Isso deve nos trazer esperança, são justas, são piedosas, que se dedicaram e decidiram andar com Deus. Mesmo naquele tempo havia um Noé, mesmo naquele tempo de religião em decadência havia um Simeão. Mesmo em nossos dias, há crentes que não se rendem às paixões do mundo. Isso deve nos trazer esperança. E Simeão é um desses homens que viu com esperança e pôde segurar nos seus braços o Messias e disse: Senhor, agora pode despedir-me em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. No texto do Gênesis capítulo 6, irmãos, vimos que a influência daquele tempo que Noé viveu não modificou a vida e o comportamento dele. Entre os versos 9 e 13, Noé de fato mostra que ele era um homem crente. A Bíblia fala sobre Noé 59 vezes. Olhe, a Bíblia não mencionaria um homem se ele não tivesse uma relevância dentro do contexto da história de integridade, justiça e piedade. 59 vezes Noé é citado nas Escrituras. Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Deus vai dizer que livraria o homem da sua ira, da desgraça do mundo, cujo seu coração fosse temente a ele. E ele cita 3 homens, dentre os quais Noé é citado. Ele cita 3 homens e Noé está dentro desses homens que Deus disse que livraria da sua ira e de todo o mal que viesse sobre a humanidade. Significa o quê, irmãos? Que um tempo negativo não tem poder de influenciar um crente que ama e teme a Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Isso deve nos encher de muita esperança. Da mesma forma, o texto do capítulo 2 de Lucas, vimos que o ambiente espiritual corrompido com o tempo de Simeão não modificou, irmãos, a vida e o comportamento dele. No versículo 25, Lucas destaca 4 características ou 4 virtudes da sua vida, como um servo, como um homem que andava no seu tempo de modo íntegro, e diz que Simeão era justo, era piedoso, era um homem cheio de esperança, ele esperava a consolação. Isso é esperança. Por mais que as pessoas no seu tempo haviam perdido a esperança de que haveria um que viria redimir Israel, Simeão diz: eu creio que eu verei o Messias vindo e redimindo a Israel. E mais, o Espírito Santo tinha comunhão com ele e ele com o Espírito Santo. Virtudes estas, no meio de uma sociedade corrompida, de uma religião corrompida, de uma moralidade corrompida, nós vemos um homem dedicado, piedoso e cheio de esperança. É esse o tempo que nós estamos vivendo também, irmãos.
E essas são as características que precisamos desenvolver em Cristo a cada dia. Precisamos ser homens e mulheres justos, piedosos, esperançosos e cheios de comunhão com o Espírito Santo. O assunto que eu falei com os jovens lá foi esse: devoção. E devoção, irmãos, desses dois personagens foram confirmados pelo sentimento do coração deles, que eram exclusivos. Irmãos, preste atenção nisso. O coração desses dois personagens se mostram exclusivamente ou exclusivamente de Deus. Podiam viver exatamente igual aos seus contemporâneos, só que escolheram andar com Deus. Olhe para mim, escolha hoje andar ao lado de quem vai te levar a uma vida plena e cheia de paz, a viver uma vida repleta. Não estou dizendo que você não haverá de sofrer, não haverá de chorar, não haverá de passar por tristezas, enfermidades, lutas. Ah, pastor, meus problemas vão acabar. Não, mas a fé que Deus colocará no seu coração te capacitará para enfrentá-las, ela como um homem e uma mulher de Deus. A devoção desses homens foram confirmados então pelo sentimento do coração deles, pois eram exclusivamente de Deus, mesmo diante de uma forte ou de um forte e contrário apelo do seu tempo. Estamos vivendo esse tempo de um forte e contrário apelo contra a nossa justiça, contra a nossa devoção e piedade, contra a nossa vida de comunhão com o Espírito e principalmente com a nossa esperança de que Cristo vai voltar. Cristo vai mudar toda a história. A semelhança desses dois textos, ou desses dois tempos da história com os nossos dias, são muitos. Pastor, como assim? A semelhança dessas duas pontas da história, unidas com o nosso tempo, são muitas. A sociedade contemporânea, assim como o cristianismo atual, com tristeza eu digo, estão em decadência. O sacerdócio está em decadência. Antes de pregar essa mensagem, eu fiz uma pesquisa e descobri que até o primeiro semestre deste ano, 30 pastores foram presos no Brasil, acusados de violência doméstica e assassinato, estupro e presos por corrupção, roubo. O sacerdócio está em decadência. A Igreja Católica Americana foi ordenada, obrigada a pagar uma indenização de mais de 100 milhões a várias famílias que tiveram seus filhos estuprados durante o período que eles estiveram presos ou estudando dentro da escola católica. O sacerdócio está corrompido. O altar foi contaminado pela política. Homens que outrora pregavam a palavra com excelência se venderam por conta de uma promessa de política ou de dinheiro. Que semelhança mais há no nosso tempo? O cristianismo atual está em decadência. O estereótipo de uma pessoa hoje é a maior referência dela para as pessoas. Hoje o culto ao corpo é a coisa que mais se vê. Ninguém olha para uma menina, e esse foi o bate-papo de brother lá com os meninos. Nós estamos muito, principalmente alguns jovens, falaram que eles admitiram isso, que eles têm essa cultura dentro de si, de olhar para uma menina pelo seu estereótipo, pela sua altura, pelo seu corpo, pelo seu cabelo, esquece daquilo que é mais importante, a sua essência. Que semelhança há mais, irmãos, do tempo desses dois contextos históricos, tanto de Gênesis 6, de Lucas 2, além de um cristianismo e de um sacerdócio em decadência, de um mundo em que o estereótipo, a figura externa da pessoa fala mais do que a figura interna dela, do que suas qualidades espirituais ou morais. O mundo e seus costumes, que sempre foram antagônicos ou contrários à igreja, com A craseado. Ou seja, a igreja sempre foi antagônica ao mundo e os seus costumes. Hoje o mundo anda de braço dado, dividindo o mesmo altar
com o púlpito. Essa é a semelhança que nós temos desses dois tempos da história. Aí eu começo a mensagem agora. Diante dessa realidade que eu acabei de expor aos irmãos, diante dessa realidade, pelo menos no meu ponto de vista bíblico, e desse grande desafio que nós temos à frente, eu faço essa pergunta para a gente refletir. Como nós vamos conseguir construir uma vida com devoção? O que é devoção, pastor? Devoção é dedicação a Deus. Devoção é piedade no mundo impiedoso. Piedade, devoção é uma vida em que eu escolhi, decidi amar a Deus acima da minha própria vida. Devoção é aquilo que para muitos é algo novo, mas é uma matéria antiga, é uma disciplina cristã mais antiga do que você e eu juntos. Diante dessa realidade exposta, como nós vamos conseguir construir uma vida devocional no meio de um mundo onde o estereótipo é mais importante, onde nós quase que perdemos a esperança no governo, nas pessoas e, infelizmente, em algumas lideranças religiosas? Eu respondo essa pergunta da seguinte maneira, colocando em prática duas das disciplinas clássicas da vida cristã, que são importantíssimas para os nossos dias, e eu creio que os irmãos com coração cristão vão receber isso nessa noite. Eu falo de duas disciplinas, são muitas, clássicas da vida cristã, mas eu queria ressaltar duas hoje muito importantes. Primeira delas, vencer e ter uma vida devocional, é necessário uma vida de solitude e meditação. É necessário para a gente conseguir ter uma vida devocional com Deus, uma vida de devoção a Deus, nós precisamos ter uma disciplina de solitude e de meditação. Solitude, irmãos, é uma disciplina espiritual, que segundo a palavra de Deus envolve distanciar-se do barulho e da multidão, a fim de meditarmos para crescermos espiritualmente e dependermos ainda mais de Deus. Solitude é isso. Solitude é nós darmos passos para trás, para nos distanciarmos do barulho do mundo, para termos tempo para ficarmos com uma vida mais quieta. Somente em Deus a minha alma espera barulhentamente. Não sei nem se existe essa palavra. Somente em Deus, Salmo 62, verso 1. Somente em Deus, minha alma espera silenciosa, pois dele vem a minha salvação. A primeira disciplina que nós precisamos exercitar na nossa vida, se quisermos construir uma vida de devoção com Deus, e termos as características de Simeão, um homem justo, piedoso, que tinha comunhão com o Espírito Santo, cheio de esperança, nós precisamos ter uma vida de solitude e de meditação. Essa, sem dúvida, irmãos, é uma das disciplinas mais desafiadoras da nossa sociedade. Por quê, pastor? Porque, segundo os psiquiatras, a sociedade atual foi considerada como a sociedade do barulho. Eu falo isso começando pela minha casa. Eu não consigo, a minha cabeça não consegue alcançar o que os meus filhos fazem estudando e conseguem gabaritar provas. Eles conseguem estudar com fone de ouvido, escutando música. Quantos malucos não? Quantos doidos fazem isso também? Pelo amor de Deus. Você consegue estudar ouvindo música? Meu Deus. Eu tenho que formatar o meu tique e o meu teco para dizer assim, meu irmão, não dá. Consegue, Luiz Carlos? Consegue, Sérgio? Ou você assovia, ou chupa cana. Não dá, Zé. Eu entro no quarto. Manu. Oi. Fazendo o quê? Estou estudando. Não está estudando, está ouvindo música.
É o meu jeito. Rubem. Pum, na porta. Oi, pai. Almoçar. Está fazendo o quê? Estou estudando. Não está estudando, está ouvindo música. Aí foram explicar que na hora da prova, eles lembram da música e fazem a matéria. E fazem a prova. Oh, meu Deus do céu. Nossa sociedade é a sociedade do barulho. Nossa sociedade é a sociedade da pressa, da correria, das multidões. Falar de solitude é falar, não, pastor, esse negócio não dá certo para mim não, eu gosto de gente. Eu gosto de público, eu gosto de ver movimento, eu gosto de shopping, eu gosto de agitação, eu gosto de... Irmãos, mas se quisermos viver uma vida e construirmos uma vida de devoção a Deus, nós precisamos resgatar. Olhe para mim, eu não estou criando nada novo aqui. A solitude é uma das disciplinas mais antigas e clássicas da vida cristã. Meditação é uma das disciplinas mais antigas e clássicas da vida cristã. Eu vou te provar isso. Dentro dessa sociedade moderna, viver passou a se tornar ou ter como modus operandi o barulho, a pressa. Daí a gente começa a entender o porquê ser tão incomum as pessoas gostarem do hábito da leitura, do tempo solitário, da tranquilidade e do silêncio. Irmãos, do contrário do que se pensa, a disciplina da meditação e da solitude em nada é estranho nos registros bíblicos. No próprio salmo de introdução ao saltério, qual é o salmo de introdução ao saltério? Salmo 1, nos versos 1 e 2, nós já temos aqui a solitude e a meditação juntas. Vamos recitar o salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O nome disso é solitude. Eu me distancio disso. Verso 2: antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita. Não pode ser estranho para nós. Se o texto bíblico e se as escrituras nos apontam como uma disciplina saudável que nos leva a uma vida de devoção a Deus. No Salmo 27, versículo 4, o salmista faz um pedido ao Senhor. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Diferente do que se pensa, não é estranho nos registros bíblicos isso, irmãos. Jesus foi o nosso maior exemplo de solitude e de meditação. Ele começou o seu ministério passando 40 dias no deserto sozinhos. Antes de escolher os 12, ele passou a noite inteira sozinho no deserto, orando. Com 3 discípulos, buscou o silêncio de um monte solitário para revelar a eles no palco da glória o poder de Deus e a voz de Deus. Enquanto ele se preparava para se entregar na cruz, buscou a solitude do jardim do Getsêmani para ali se preparar para o maior desafio do seu ministério, que era se entregar na cruz do Calvário. Irmãos amados, solitude, além de ser uma disciplina que irá nos fazer construir uma vida devocional mais profunda, ela nos leva a dependermos e confiarmos mais em Cristo. Recito novamente o Salmo 62, verso 1. Somente em Deus, ó minha alma. Ele está dando uma ordem para a alma dele com o texto que a gente leu. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Ou seja, quando nós temos esse momento de solitude, de silêncio, de quietude, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, confiarmos nele e descansarmos no seu poder. Quanto mais em silêncio, irmãos, quanto mais em silêncio estivermos nessa sociedade do barulho, mais nitidamente ouviremos a voz de Deus. Quanto mais em silêncio nós estivermos, quanto mais nos distanciarmos, a fim de nos aproximarmos. Solitude
não é um afastamento das pessoas, é uma proximidade com Deus. Solitude é a virtude que nos leva, no meio do barulho, estarmos em estado contemplativo. Estarmos no momento em que o mundo está agitado, as pessoas estão devotando esperança no Donald Trump, dizendo que uma vez agora, quando ele assumir o poder, as coisas vão mudar. Irmãos, não confieis em homens, pois saindo-lhes o Espírito, tornam ao pó com todos os seus projetos. Salmo 146, somente diz: confie no Senhor. Quanto mais em silêncio estivermos nessa sociedade do barulho, mais nitidamente nós vamos ouvir a voz do nosso querido Deus, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Quanto mais em silêncio estivermos diante de Deus, menos dependeremos das palavras para tentar manobrar e controlar as situações da vida, pois quem fará isso é o Senhor. Confia nisso? Mantenha-se em silêncio. Suas palavras não têm poder de manobrar nada, de controlar absolutamente nada. Quanto mais em silêncio estivermos diante de Deus, menos dependeremos dos nossos argumentos, das nossas palavras, e nós veremos muito mais o agir dele em nossa vida. Essa é a disciplina da solitude, que não é estranha para nós, não deveria ser, pois as Escrituras nos apontam para isso de uma forma muito natural. A segunda disciplina clássica da vida cristã, que pode nos levar a construir uma vida com devoção melhor, mais profunda, é a disciplina da oração. Pastor, mas isso aqui a gente faz com o pé nas costas? Espero em Deus que sim. Richard Foster, o escritor, disse, parafraseando a palavra dele, ele disse: orar. Orar é nos arremessar à fronteira mais próxima de uma vida espiritual plena. Coisa linda, parafraseando o que ele disse. Orar é como se nós estivéssemos esqueci o nome daquele negócio que você puxa, estica, não é a tiradeira não, tá? A tiradeira eu sei o que é. Tem um nome aí, que você puxa e solta e parece uma tiradeira, mas tem outro nome. Quando nós oramos, nós estamos nos arremessando para um lugar mais próximo da fronteira de uma vida cheia do Espírito Santo. Isso que o escritor estava querendo dizer sobre a disciplina da oração. Orar não é perder tempo. Orar não é um mero ritual. Orar não é simplesmente pagar ou cumprir aquilo que o bispo está dizendo. Quando nós dobramos nossos joelhos para orar, nós estamos nos arremessando para mais perto de Deus. Nós estamos nos jogando para mais próximo de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós estamos esvaziando-nos de nós mesmos, deixando de controlar a nossa vida com palavras, com ações, e dizendo: Senhor, dependemos de Ti. Estamos nos arremessando para os Seus pés. A solitude e a meditação introduz-nos a uma vida interior, de quietude, de silêncio, de meditação. Mas a disciplina da oração é que nos leva à obra mais profunda e mais elevada do espírito humano. A oração verdadeira não só cria, ela transforma a nossa vida. Quantos creem nisso, já tiveram essa experiência? Irmãos, a vida de oração transforma a nossa vida. Quantas vezes, relutando dentro de mim algo, eu disse: agora vai, eu vou falar. Mas antes de falar: Senhor, eu vou orar. E quando eu levantava da oração, parece que como um sopro vinha sobre a minha vida, e aquele pensamento de tentar resolver as coisas com o meu argumento se dissipava, pois eu entendia que melhor é esperar em silêncio a salvação que vem de Deus. Na oração, irmãos, eu digo, na oração verdadeira, nós começamos a pensar os pensamentos de Deus e da sua maneira de agir.
Na oração verdadeira, nós começamos a desejar as coisas que Deus deseja. Nós começamos a amar as coisas que Ele ama e progressivamente aprendemos a ver as coisas na perspectiva que Ele vê. Quando eu oro, os meus olhos espirituais se abrem para eu enxergar as coisas que eu não conseguia enxergar. Eu consigo amar as coisas que eu não conseguia amar. Eu consigo pensar no nível mais elevado naquilo que eu não conseguia pensar. Quando oramos, nós mudamos. Quando nós oramos, nós vemos as coisas mudarem. Quando nós oramos, nós vemos o sobrenatural de Deus acontecer. Quando nós oramos, as coisas mudam na nossa vida. Oração é o caminho central que Deus usa para transformar-nos na mente, mas também nas coisas práticas da vida. Quando nós oramos, não é só a minha mente que é alvejada, não é só um arremesso para mais perto de uma vida plena, não é só uma mudança, não é só um ver o espiritual de forma fantástica, mas nas coisas mais práticas da vida, eu já não preciso mais labutar tanto, porque eu sei quem trabalha por mim. Eu sei quem age em meu favor, porque eu estou diante dele dizendo: Senhor, eu não quero mais fazer, está nas tuas mãos. Outro aspecto sobre a disciplina de orar, e eu já me encaminho para o final, é que a prática, ou esta prática, deve ser a principal. E eu vou dizer isso, eu quero que você grave isso no seu coração. Essa prática deve ser a principal, bem mais e muito antes do que qualquer outra atividade da sua vida. Diga comigo, bem mais e muito antes. Diga mais uma vez, bem mais e muito antes do que qualquer outra coisa que eu faça, eu preciso orar. Pastor, tem que fazer algo amanhã, ore antes. Bem mais e muito antes de qualquer coisa, ore. Bem mais e muito antes, ore. A oração vai mudar até amanhã o que você tem que fazer. A oração vai mudar. E talvez você não precise nem abrir sua boca, porque Deus vai fazer. Jesus, aliás, todos os homens que andaram com Deus consideraram a disciplina da oração como o principal negócio da sua vida. Ou seja, a parte principal da vida deles, do ministério deles, era oração. A gente olha para Jesus em Marcos capítulo 1, verso 35, o texto diz que tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Irmão, alta madrugada é sono REM. É sono que tu não quer ser incomodado, tendo se levantado alta madrugada, ou seja, no período em que o teu corpo mais descansa e relaxa, Jesus se levanta e vai para um lugar deserto a fim de os apóstolos decidiram entregar-se continuamente à oração e ao ministério da palavra, bem mais do que as outras atividades. Os apóstolos entenderam que esse é o principal negócio, é a principal atividade que eles tinham que exercer, bem mais e muito antes do que cuidar das viúvas helenistas, ou das outras que estavam em Jerusalém. Ele disse muito mais e bem antes do que ter que exercer um trabalho que os diáconos podem fazer, nós nos dedicaremos ao ministério da palavra e da oração. Para esses homens, Jesus, os apóstolos, este era o principal negócio, era a principal atividade da vida deles, antes de qualquer outra coisa. Martinho Lutero declarou o seguinte: tenho tanto o que fazer, que não posso prosseguir sem antes passar 3 horas diariamente em oração. Te deu vergonha também quando você ouviu? Porque me deu vergonha quando eu li e escrevi.
que Martinho Lutero está dizendo? Bem antes, bem mais e muito antes de pregar, de escrever, eu me dedico 3 horas para orar. John Wesley disse que Deus nada faz senão em resposta à oração. Ou seja, para esses homens, o principal negócio deles, a principal atividade do ministério deles era oração. Eu finalizo, irmãos. Ter um coração devotado a Deus nos levará a inverter a ordem dos apelos e prioridades que o nosso tempo apresenta e impõe. Quando eu me devoto a Deus, quando eu me dedico a Deus para me afastar do mundo, do barulho, para ouvir e meditar naquilo que Deus quer falar comigo, a direção que Ele quer traçar para mim, eu inverto a ordem que o mundo impõe para mim. Quando eu me dedico a Deus, quando eu me devoto a Deus, quando eu tenho um coração devotado a Deus, isso não domina o meu coração. Isso nos leva a ponderar, irmãos, que as coisas, por maiores que sejam, quem tem um coração devotado entende assim. Quem tem um coração devotado entende, e isso nos leva a ponderar que as coisas, por maiores que elas sejam, elas são minúsculas. Quem tem um coração devotado a Deus entende que por grandezas que elas apresentam-se, elas são pequenas demais diante daquilo que Deus tem para nos dar. Por mais belas que elas são, elas se tornam simples em demasia. E aquilo que paradoxalmente falando parece ser forte é fraco, e aquilo que parece fraqueza, quando temos um coração devotado em Deus, é força. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: por isso aceito com prazer as fraquezas, os insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Um coração devotado nos leva a inverter os apelos e as ordens de prioridade do mundo. O que parece ser bonito não é tão belo assim. O que parece ser grande é minúsculo demais. O que parece ser forte não é nada diante da grandeza e do poder que nós servimos a Deus, porque temos um coração dedicado a Deus, cheio de esperança, como Simeão. Concluo. A verdadeira devoção nos convence. Quero chamar os músicos, por favor. A verdadeira devoção nos convence de que a prioridade do reino de Deus e a sua justiça, ouça isso, faz com que tudo mais desta vida seja recebido como simples acréscimos para nós, nos libertando do fascínio do ter, do poder e do prazer. Quando eu me devoto a Cristo, eu entendo que maior para mim é uma vida de solitude, uma vida de devoção em oração, e que a prioridade para mim é o reino de Deus e a sua justiça. Tudo que acontece na minha vida eu entendo como somente um acréscimo. Isso me liberta, te liberta do apelo do mundo. Qual é o apelo do mundo? Ter, poder e prazer. Quando eu tenho um coração devotado, eu sou liberto desses apelos. Olhe para mim. Quanto custa uma casa hoje básica? Quanto custa uma casa hoje básica? Fala aí, gente, fala aí. Quanto custa uma casa hoje? Básica. 300 mil. Vai para a televisão. Estão te oferecendo por R$5. É só você comprar o papel e esperar o sorteio. Ah, calma aí. De quebra vem uma caminhonete. Ó. Esse é o apelo. Você tem que ter.
Você não precisa mais viver pela fé. Você compra um papel de R$5, você pode ter amanhã uma casa e um carro, conversa fiada, vai trabalhar. Aí tem outra televisão, outro canal, que diz que você pode pagar R$1,99 para você ter 5 caminhonetes. Nem vou citar o nome delas. E o cara está ficando trilionário. Tentando fascinar as pessoas para terem. Aí ela ganha, o carnê é sorteado. Ela ganhou R$300. Você sabe o que é R$300 para quem recebe de não sei quantas milhões de pessoas R$5? É nada. Quando eu me devoto a Deus, quando eu tenho um coração devotado a Deus, entendo que maior para mim é o reino dos céus e a sua justiça, o que vai acontecendo na minha vida é só acréscimo. E tem tanta coisa que é acrescida na nossa vida que você nem... Ih, meu Deus, olha, entrou na conta, eu nem estava esperando. Amanhã vai entrar um negócio na sua conta muito bom, hein? Ih, pastor é profeta. Pela fé. Você vai, meu Deus, entrou na minha conta, eu não estava nem esperando. Quando a gente devota a nossa vida a Cristo, as coisas vão acontecendo a reboque, irmãos, elas vão enchendo, elas são acrescidas, sem a gente precisar fazer esforço. A gente é liberto da ideia do poder, do ter, do prazer, porque nós dedicamos a nossa vida para Ele. Dedique a sua vida hoje a Ele, diga: Senhor, eu quero descansar nos teus braços, eu quero fazer aquilo que o salmista disse no Salmo 62, e somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, pois dele vem a minha salvação. Que Deus nos abençoe. Quero ouvir tua voz. Vamos mudar de posição. Perdoe-me aí eu vou ficar com daqui, tá? 19h30 em ponto. Prometi de sair daqui no horário. Nós vamos sair daqui orando esta canção. Não saia não. Eu queria orar com as nossas mãos no coração. Eu sei que eu falei aqui para muitas pessoas, e que para muitas pessoas o silêncio é um desafio. Vida de solitude, de meditação é um grande desafio, mas ela é possível. E ela é a única coisa que você tem hoje para fugir dessa sociedade do barulho, para viver uma vida mais reclusa com Deus, para você ouvir a voz de Deus no meio de uma sociedade que não ouve a voz de Deus, e para você se libertar do que o mundo nos impõe. Então põe a mão no seu coração, você que tem dificuldade de manter uma vida de solitude. Eu acho que eu sou meio doido. Às vezes eu estou parado, sentado em algum lugar, eu olho para tudo e não penso em nada, porque se eu não fizer assim eu piro, eu vou pirar. Então tem hora que eu paro, olho para tudo, não penso em nada e me desligo. Então põe a mão no seu coração e diga: Senhor, eu preciso da tua ajuda para viver uma vida de solitude e de meditação, me dedicar a Ti, manter uma vida de oração, para que eu me arremesse para mais perto de Ti. Nosso Deus e Pai, abençoa meus irmãos nessa noite, que saiamos daqui convictos e até mesmo decididos em mudar a formatação da nossa vida, e a partir de amanhã, não, hoje, a partir de agora, implantar um novo estilo de vida, mais quieto, mais contemplativo, abrindo a sua palavra e fazendo aquilo que Deus ordenou a Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, para que tudo que você fizer, você seja bem sucedido.
Antes, o nosso prazer deve estar na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, para que nos tornemos uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, as nossas folhagens não murcham, e tudo quanto fizermos seremos bem-sucedidos. Faça assim conosco, por misericórdia nós pedimos. Leva-nos em paz, debaixo da tua mão poderosa, em nome de Jesus. Que todos digam amém, saiam daqui cantando essa canção. Quero ouvir tua voz. Vou em paz, uma excelente semana, até amanhã. Saia daqui cantando essa canção.